Eu mudei um pouquinho só a posição pra poder ficar diferente, mas tem esse fio aqui atrás, mas você não se incomoda não. O importante é o conteúdo que eu tô passando pra vocês, tá bom? E aí, como eu falei pra vocês, esse vídeo, se você tá chegando aqui pela primeira vez, esse é um dos vídeos onde eu conto um pouco da minha história de vida verídica, certo? É nua e crua do jeito que tudo aconteceu pra vocês, tá bom? Se você tá assistindo esse vídeo pela primeira vez, não assistiu os outros, vou deixar aqui, né, aqui embaixo o link nos comentários dos outros vídeos, para que você assista todos os vídeos, para que você comece a acompanhar do primeiro vídeo de história de vida, hashtag história de vida da Jo, do começo até aonde eu parar. Lembrando que eu pretendo fazer vários vídeos sobre isso, sobre minha história de vida, tá bom? Todo mundo já sabe que tá tudo uma bagunça aqui que eu tô mudando. Ali tem um pano ali, um vestido meu na maçaneta da porta. Então eu vou segurar a câmera aqui e vamos lá falar o que interessa. Então, um certo dia, 5 horas da manhã, eu dormindo com minha mãe, né? Foi um dia que ela não fez sonho pra vender, porque a minha mãe fazia sonho, gente. Sonho, pastel, coxinha, quibe. E quando ela fazia esse lanche, a gente acordava às 2 da manhã. 2, 3 da manhã. Quando não fazia, eu me dava o luxo de acordar às 5 horas da manhã. Certo? Depois eu falo sobre os lanches que minha mãe fazia para vender. Porque talvez você pense que a história de Jó, né, era simples e fácil, não. Mas o meu dia com minha mãe era bem corrido. E assim, a gente trabalhou muito. Em termos de trabalhadeira, pense numa mulher retada. Ela era trabalhadeira, não. Ela é trabalhadeira até hoje. Certo? O problema dela era só comigo. Porque assim, minha mãe teve mais 2 filhos. E os 2 filhos de minha mãe, os outros 2, teve tudo. Teve amor, teve carinho, teve atenção, teve cuidado, teve abraço. Eu tô com 43 anos, vou fazer 44 agora 16 de agosto. Sabe quantos abraços minha mãe me deu? Nenhum. Quer dizer, eu posso dizer que de 4 anos de idade até hoje, minha mãe nunca me deu um abraço. De 4 anos de idade. Porque lá depois eu vou contar a partir dos 4 anos de idade, porque eu lembro de tudo. Como assim, Jô, você lembra de tudo? Quando você tem uma infância dolorida, ela marca. E se ela marca, você não esquece. A minha mãe, quando eu começo, às vezes, quando ela tá bem, querendo me dar exemplo, quando eu reclamo com minha filha, porque minha filha tem 22 anos e é uma filha obediente, e ela fala porque a minha filha ainda não saiu de casa, porque minha filha ainda não arrumou um macho, porque minha filha é uma filha obediente. Quando eu digo, você não vai sair com fulana, e minha filha não vai, ela diz bem assim, mas sua mãe não era assim obediente, sua mãe me deu muito trabalho, sua mãe fugia muito. Quando eu não tô, a minha filha fica calada, não diz nada a ela. Porque a minha filha, eu tentei. O que minha mãe me deu de bom, eu passei pro meu filho. O que minha mãe fez comigo de ruim, eu não levei adiante. Então, a minha filha não responde, ela é que nem eu, ela aprendeu a não responder, a respeitar os mais velhos até hoje. Então, minha filha não discute com ela, tipo assim, ela poderia falar, minha avó, o que minha mãe passou na mão da senhora, se eu passasse, a senhora tava, era. Ela não fala. Aí quando eu chego, ela me fala. Minha avó teve aqui e falou isso, isso, isso. Você não disse nada? Eu não. Deixa lá, mãe, não fala não. Mas quando minha mãe fala na minha frente, eu digo, amanhã. A senhora fala pro meu filho, a senhora tenta botar meu filho contra mim, mas a senhora sabe que só não consegue, né? Porque eu tive 3 filhos, todos os 3 são meu amigo. Eu sei tudo da vida de meus filhos e meus filhos sabem tudo da minha vida. Ou seja, quase tudo. Porque é desnecessário. Tem coisa que minha filha não vai estar me falando, né? Tem coisa também que meu filho vai estar me falando. Mas é como. Desculpa, é como minha filha falou. Não quer dizer que eu não sei que é escondido, entendeu? E aí, quando eu falo pra ela assim, que eu começo a contar o que ela fez comigo, que ela dizia pra minha filha, sua mãe fugia muito. Ela lhe falou que ela fugia, me deu muita dor de cabeça. Eu dormia nas rodoviárias atrás dela, só andava na delegacia, nas rádios atrás dela. Ela fala assim, né? Como que se eu fosse a capetada, a danada. Aí eu digo bem assim, a senhora fala para as meninas que a senhora cozinhou um ovo, botou na minha boca quente só porque eu pedi um prato de comida para comer. A senhora falou para as meninas que a senhora queimou o meu dedo só porque eu tava brincando de caba cega. A senhora falou para as meninas que a senhora me deu uma surra nua com 8 cipó. Simplesmente, 8 cipó era pouco, viu, gente? Simplesmente pelo fato
de eu varrer a casa, a senhora pisar no chão e ter terra. A senhora fala pra minha filha que quando eu ia lavar o prato, depois a senhora ia corrigir. Porque é normal uma criança de 6, 7 anos não lavar prato direito, gente. Tá aprendendo, certo? E tiver alguma gordura, a senhora me bater. E aí eu fui citando as coisas. Sabe que ela virou pra mim e disse? Se você tem tanto... Eu não sabia que você tinha tanto ódio de mim. Eu não sabia que você tinha mágoa de mim. Mas eu falo com ela normalmente, assim, conversando com vocês. Não é brigando, não, sabe? Ela disse que não sabia que eu tinha tanta raiva dela, que eu tinha tanto ódio, que se ela souber, que se me fazia bem, que era pra eu ir no cartório e tirar o sobrenome dela do meu nome. Ela fala bem isso. Então vamos voltar ao assunto a partir do momento que 5 horas da manhã, chegou uma vizinha, não vou citar o nome dela. E essa vizinha, por incrível que pareça, era como se fosse minha amiga. Tava passando aquela música, uma novela que eu não me lembro, mas o cantor que tava no auge na época é aquele cantor que cantava bem assim, acho que era Vando, ou Wagner, ou Fernando Montenegro, não, Oswaldo Montenegro. Uma música que tinha bem assim: eu amava como amava um cantor, sem saber porquê, de cabaré, de lua e flor. Sei lá, mais ou menos isso. Nem me lembro, nem sou boa de cantar, certo? Como dona de casa eu sou bem melhor. Como mãe, sou ótima. Ei, como mãe, sou ótima. E aí essa mulher chegou na porta de minha mãe 5 horas da manhã chamando. Eu tava deitada na cama eu fiquei. A mulher chegou, começou com manhã. Pronto. No outro dia, assim, não era uma filha de tá. Aí no outro dia a mãe arrumou sacola e lá vai a gente pra Feira de Santana. Foi no dia da festa de São José. Tem uma igreja católica nos Capuchinhos que comemora a festa de São José. E a gente se picou pra Feira de Santana, não sabia o porquê, nem tava entendendo. E mais uma vez, ela alugou um quartinho e a gente foi morar lá. E aí eu reencontrei esse Carlos Roberto Vidal Santana, que já tinha se separado da esposa. Isso, gente, foi curto prazo, isso não foi 6 meses, não. Essa história toda do primeiro vídeo que eu tô contando a vocês, isso durou 2 meses, quase 3, entendeu? Não teve muita distância, não. Foi próximo. E aí encontrei com ele. Tava sujo sem tomar banho e ele me ofereceu pra tomar banho na casa dele. E aí eu fui tomar banho na casa dele, manhã foi tomar banho na casa dele, manhã foi cozinhar na casa dele, foi tudo na casa dele. E aí morreu esse assunto, ninguém se tocou no assunto de que ele foi preso, nem nada. E manhã foi pra barraca, que ela botou barraca nesse dia. E lá ela deixou a gente dormindo. E lá, entendeu? Eu tive a oportunidade de colocar o meu plano em ação. E aí terminei me relacionando pela primeira vez. Pela primeira vez, digo eu. Pela primeira vez, digo eu. Que depois vocês vão entender uma coisa que eu só vou falar mais pra frente. Me relacionei por conta própria, por livre espontânea vontade, com esse senhor de 59 anos. Isso mesmo. E aí, entre aspas, deixei de ser virgem. Entendeu? Pronto. Problema puro. E aí a merda começou. E aí eu comecei a visitar direto os orfanatos, os abrigos de Feira de Santana. Porque ela deu queixa desse senhor mais uma vez. Fomos parar na delegacia. Da delegacia fomos encaminhados para o fórum. E do fórum eu só tinha apenas 10 anos, mas já tinha completado 11. Porque isso começou no mês 6. Mês 6. Tentar me lembrar do ano. O mês 6. Complicado. Muitos anos atrás. Memorizar na mente. Mês 6. E eu me envolvi com esse senhor depois do meu aniversário.
agosto. Eu já tinha 11 anos. Uma criança de apenas 11 anos. Mas ela deu queixa, fomos parar na justiça, no fórum. Só tive relação uma vez só com ele. E aí sim, ele pôde dizer que já tinha tido relação comigo. Ele já tinha se separado da esposa. Tão pouco tempo, Jó, em 3 meses foi. Ele se separou porque, na verdade, ele já estava se separando. Mas ele não queria se separar, mas a mulher dele queria, e eles se separaram. Você foi a causa da separação, Jô? Não, porque a gente não tinha envolvimento nenhum mesmo. E eles se separaram, eu nem sabia. Fiquei sabendo depois, nessa trajetória minha de foge de volta, tudo isso aconteceu. E aí o fórum disse que... E aí eles viram. Eles puxaram o relato de várias delegacias. E para minha surpresa, porque eu não tinha noção disso, eu não sabia que eles poderiam fazer isso. E aí eles descobriram que minha mãe tinha trocentas queixas na delegacia, trocentas denúncias na delegacia. Denúncia dos vizinhos, de professor, de diretor, falando do maus trato, dos espancos, da judiação que ela fazia comigo. E aí me mandaram, disseram que mesmo eu passando por tudo isso, a justiça... Gente, a justiça... Às vezes... Gente, minha mãe não me matou porque eu acho que ela não quis mesmo. Não era me matar que ela queria. Porque senão ela tinha me matado. Porque a justiça, com tudo isso... com todas as provas... De delegado ser testemunho contra a minha mãe. De falar dos abusos que eu sofria. Com tudo isso... A justiça mandou... Gente, vocês não têm noção... Vocês sabem o que é pegar uma mão cheia de pimenta malagueta e machucar um muro e botar nas partes íntimas de uma criança de 10 anos de idade? Ah, Jô, você fez o quê? Nada. Como assim nada, Jô? Eu vou contar pra vocês. E aí, o juiz achou que eu tinha que voltar pra morar com minha mãe. Porque ela era minha mãe. E a minha avó tava onde? Minha avó tinha medo. Porque a minha mãe não batia em minha avó. Mas ela pegava, sacudia e jogava. Entendeu? Eu que desapartava. Porque era melhor eu apanhar do que minha avó ser sacudida e jogada no sofá. Pra me defender. Porque isso acontecia quando minha avó ia me defender. Sabe qual era a desculpa que minha avó dava pra maneira que minha mãe agia? Só comigo, porque com meus irmãos não. Meus irmãos tinham beijo, tinham amor. Meus irmãos acordavam e ela perguntava bem assim. Não vou citar o nome de meus irmãos porque meu irmão nem lembra. Meu irmão não conhecia essa fase de manhã não, porque meu irmão foi o caçula, mas minha irmã conheceu. Ela chamava pelo nome, tipo assim, João, né? João, você quer pão com queijo ou com manteiga? João, você quer café com leite ou sem leite? João tinha tudo do bom e do melhor. As minhas roupas, era roupa velha. Do que os outros davam e ela refazia. Ou então de minhas primas. De minha única prima que eu tinha, que só tenho uma prima. Parte de mãe. A de meus irmãos era comprada. Porque você pode dizer, ah não, Jô, você tem despeito. Seus irmãos nunca tive. Meus irmãos é tudo que eu tenho na vida. Eu amo meus irmãos. Minha perna deu câmera que tá aqui em cima do travesseiro. E aí, resumindo, a justiça mandou que eu morasse com Moinha. Aí eu fui bem clara. Eu não vou morar com ela, não. O que o senhor pode fazer por mim se eu falar que não vou morar com ela? Ele virou pra mim e falou que não podia fazer nada. Nada, vezes nada. E eu ouvi alguém falar, se você não for morar com sua mãe, você vai morar num abrigo onde tem crianças abandonadas. Eu disse, pois é lá. Eu quero ir pra lá. Tem o que lá? Criança abandonada, menores, infratores. É pra lá que eu vou. E aí, no dia da audiência, eu disse, seu doutor, eu não quero ir morar com minha mãe, não. Eu quero ir pra lá. Pra onde, Joilza? Pra onde fica menores infratores, crianças que a mãe não quer, que a mãe joga fora, eu quero ir pra lá. Você tem certeza que você quer ir pra lá? Eu disse, quero ir pra lá. Mas você pode estar me perguntando o que foi que essa senhora teve lá na minha casa e contou pra minha mãe, que fez a minha mãe sair de São Antônio de Jesus e vir embora pra Feira de Santana.
Tem um bar até hoje na rua do Andaiá, que hoje é perto de onde o povo chama Tingela, o bar da Tingela. Tinha um bar de um senhor que ainda existe. E eu era aquela menina que sempre tava na venda comprando coisa. Sempre comprando coisa, sempre o tempo todo. Era eu que era a menina da venda, era eu. E ela sempre mandava eu ir. Naquela época, gente, magrinha, bonitinha, um corpinho, sabe? Toda dela e dela, toda gostosinha. E ela mandou eu comprar várias coisas na venda. E tinha um rapaz que tava me secando. O rapaz era casado. 25, 30 anos já. E esse rapaz se interessou por mim. Mas ele nunca chegou pra mim pra me dizer. Até porque eu só tinha ainda, como eu falei pra vocês, de 10 pra 11 anos. Mas aí um dia, ele discutindo com a mulher da casa dele. Mas isso, gente, eu tô contando pra vocês aqui. Porque eu só fiquei sabendo anos depois. Porque um dia eu conversei com minha mãe e perguntei o porquê. E aí ela me contou a história. O porquê ela tinha saído. Porque a mulher foi lá falar pra ela que o marido dela, em uma discussão com ela, tinha dito: olha, se a mãe daquela menina me desse a mão dela em casamento, eu largava você e casava com ela. Porque aquela menina, assim, é mulher pra casar. Aí ela foi, minha filha, lá em casa, chamou manhã, disse a manhã que se manhã não me afastasse do marido dela, ó, nem conhecia o marido, conhecia ela. Se manhã não me afastasse do marido dela, ela ia me dar uma surra de cabo de aço ou de engaço de licuri. E ia me botar, ia juntar com uma amiga dela e me botar um cristé de pimenta na buceta. Isso mesmo. E aí, manhã é daquele tipo que ela diz assim: manhã acha que ela pode esculhambar, espancar, maltratar, mas ela não quer que os outros façam. E aí, no outro dia, arribou, pegou as trouxas e lá fomos a gente pra Feira de Santana. Você entendeu porque a gente foi pra Feira de Santana? Ela não me deu o direito de me acordar, porque era 5 da manhã, eu já estava acordada e disse assim: ô Jô, vem cá, olhe, fulana teve aqui em casa, me contou isso. É verdade? Está acontecendo isso? Não. A minha mãe, ela nunca fez isso comigo. Com meus irmãos, ela fazia direto. Mas comigo, ela nunca me perguntou. Se aparecesse um copo quebrado dentro de casa, que minha irmã quebrou, que meu irmão quebrou, eu saía, ia pegar o cinto. Não, minto, cinto. Não tinha cinto. Ia pegar, acho que é a minha vontade de apanhar de cinto, né? Ia pegar o fio ou o cipó de goiaba. Tomava a surra, porque ela nunca disse porque tava me batendo, ela simplesmente batia. Aí depois que ela me dava a surra, ela dizia: agora vai pegar pai e pegar o copo que você quebrou. Eu: como assim? Que copo? Atrás da porta? Não, mãe, não foi eu que quebrei, não. Vá pegar logo! Mãe, eu não quebrei copo nenhum, não. Não foi eu não que peguei, não. Não foi você, não? Não tem problema, não. Na próxima vez que você fizer alguma coisa de errado, você não apanha porque já apanhou. Entendeu? E eu fui morar no primeiro abrigo, gente, ali perto do Fórum Felipe Basto, em Feira de Santana. E lá... Oi! Já vou! E lá... E lá, nesse abrigo, eu vivi um pouco de cada coisa. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. O que eu vivi lá... O que eu vivi lá nem se compara ao que eu vivia com minha mãe. Que eu vivi num abrigo foi um paraíso. Entendeu? Foi um paraíso. Vivi muitas coisas lá. Vou contar no próximo vídeo. Mas foi assim. E aí, Jô? O que aconteceu em relação ao velho lhe tirar de casa? Ah, minha filha. Ainda temos muitos vídeos pela frente pra contar pra você como tudo aconteceu. Mas só pra que você fique sabendo mais ou menos o desfecho dessa história. Hoje eu tenho um filho de 28 anos, que chama-se Natanael, que é meu filho, que é fruto desse relacionamento. Tive a Nathalie, que, sabe, Deus levou, tem 5 meses. E tive um outro filho que faleceu ainda na barriga. Vivi com esse rapaz 9 anos de idade. E depois de 9 anos de idade, eu não suportei também os maus tratos e me separei. Então, no próximo vídeo, você acompanha tudo.
Se você é novo no canal, se inscreve, deixe seu joinha, seu like, seu gostei, sua curtida. E não pense que eu estou me gloriando, não. Eu só estou mostrando para vocês um pouco da história de Jô e suas vertentes. Espero que você tenha gostado um pouco, né? E é isso aí. Agora a Jô vai descer, que meu filho já tá chamando. Que meu neto tá lá aprontando lá embaixo. Vou andar ligeiro, vou trabalhar. E essa é a vida da Jô. Que Jesus continue abençoando cada um de vocês. Tem mais? Hashtag Jô e suas vertentes. A história da vida de Jô, né? É isso mesmo. Não sei como é o título desses vídeos, depois eu vou assistir, que é pra gente ver qual o título. Mas é isso aí. Beijo.